Falando em continuar bem informado por aqui, chegou o momento, fato da semana. Raquel Dodge é a primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral da República, tomou posse em Brasília essa semana. Ela é nova responsável pela chefia do Ministério Público Federal. E ela vem substituir justamente Rodrigo Janot, que estava no cargo desde 2013. Veja aí. Raquel Dodge, a nova Procuradora-Geral da República, comandará o Ministério Público Federal por 2 anos. Ela foi indicada pelo presidente Michel Temer em junho. Foi o segundo nome mais votado na eleição da Associação Nacional dos Procuradores da República, ficando atrás de Nicolau Dino, candidato apoiado por Janot, o que pesou na decisão do Palácio do Planalto. Enquanto esteve no comando da PGR, Rodrigo Janot e sua equipe, formada por 10 investigadores, conduziram a abertura de 137 investigações na Operação Lava Jato, que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal. Entre os principais alvos das denúncias estão o presidente Temer, os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, 93 parlamentares, 6 ministros do governo atual e 2 ministros do Tribunal de Contas da União, além de mais de 100 pessoas que não possuem foro privilegiado, como lobistas, doleiros, executivos e políticos sem mandatos que também são suspeitos. Além da Lava Jato, Janot também comandou investigações de esquemas de corrupção pelo Ministério Público. E agora, como será a atuação de Raquel Dodge diante de todas essas investigações, inclusive a nova denúncia contra Temer? É isso que vamos acompanhar a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, ele, doutor Eduardo Leite, está com a gente mais uma vez. Tudo bom, querido? Bom dia. Bom dia, bem-vindo sempre. Tudo em ordem, né? Tudo certo. Vamos ver se as coisas vão entrando cada vez mais nos eixos, né? Porque a gente coloca uma fé muito grande, né, em cima do Procurador-Geral da República. Eu achei interessante o comentarista político, um jornalista, falando que em muitos países onde a democracia de fato funciona em sua normalidade, do que a gente espera que seria uma normalidade, sem corrupção, esse tipo de substituição dentro de uma Procuradoria-Geral passaria desapercebido, uma notinha a pé de um jornal qualquer, né? E a gente dá um destaque gigantesco, porque essa pessoa, a gente deposita a esperança de que vai ser também um dos grandes combatentes do câncer do nosso país, que é a corrupção. Será que a gente pode esperar isso da nova procuradora, doutor? Eu vejo a nomeação da procuradora como a principal voz do povo, né? Ou seja, até estão noticiando de que ela é uma pessoa, não quis falar com a imprensa ontem, é uma pessoa muito discreta. O problema é que há uma contradição, porque a função exige, não exige discrição, a função exige uma satisfação ao povo brasileiro. Né? Então, me parece que isso pode criar uma certa... E eu acho que essa é uma das razões. Será que não é um resguardo inicial, justamente por causa da saia justa, que todo mundo já criou em torno dela e o Janot? Isso sem dúvida. Já que ela não era indicada dele? Isso, sem dúvida nenhuma, porque a nomeação dela, né, foi rodeada de polêmicas. Haja vista que rompeu uma tradição da PGR, né, ou seja, da Procuradoria-Geral da República, haja vista que o presidente sempre cumpria, ou pelo menos acatava, a decisão votação, do colegiado, né, da PGR, porque sempre era nomeado aquele que era mais votado. E ela, na verdade, foi a segunda colocada. Ela foi a segunda colocada. E o primeiro colocado, na verdade, era apoiado pelo Janot. Tá. Então, obviamente... Motivo pelo qual o Temer não o escolheu, né? Ali teve uma articulação entre Temer e Gilmar Mendes, né? Porque ali tinha dedo do Gilmar Mendes, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que há uma nuvem que para em cima da atuação dessa nova procuradora, que nós já não sabemos exatamente se as coisas vão continuar com a mesma intensidade que tem ocorrido,
né? Eu fui muito crítico em relação ao próprio procurador Jarnot na época em que ele fez a questão da delação dos irmãos batistas, né? Fui crítico ao Supremo Tribunal Federal. Então me parece, pelo menos a impressão que nós temos, é que ela está assim muito, há uma certa paira, muitas dúvidas em relação em torno dessa nova procuradora, né? E falando nessas dúvidas, né, a gente tem uma expectativa que muitas vezes pode ser que não seja atendida. Existiu um encontro logo a seguir a indicação do nome dela, fora de agenda, no Palácio do Planalto, ou no Jaburu, né, com o presidente, que ficou meio obscuro, né? E aí a gente se pergunta o que esse encontro definiu em termos de linha de conduta, em termos do que ela vai assumir agora em cima do trabalho dela na Procuradoria. Porque, obviamente, trocar receita de bolo eles não foram fazer, né? Eles foram falar sobre os rumos do trabalho dela a partir de agora. Isso pode trazer algum tipo de desconfiança sobre as denúncias que estão sendo colocadas, que foram colocadas agora no finalzinho do mandato do Janot, de repente um passo atrás nisso tudo, ou uma segurada na Lava Jato. Você pensa alguma coisa nessa linha? A desconfiança já acontece em todas as camadas sociais. Não pense você que é só na elite do país que as pessoas estão observando. Todo mundo fica observando essas atuações em bastidores de uma forma muito, eu diria que que não recomendável, né? Principalmente para um país republicano, não é nada recomendável esse tipo. Um país democrático não é nada recomendável esse tipo de agenda, né? Esse tipo de encontro, agenda sem saber exatamente qual é o tema, fora de agenda, né? Então, sem dúvida nenhuma, a mim, né, é óbvio que eu tenho muitas dúvidas em relação à gestão dessa nova procuradora. Primeiro porque nós estamos diante de uma nova denúncia contra o presidente da República, né? Uma nova denúncia, uma denúncia séria, uma denúncia que talvez tenha elementos muito mais provados da atuação do presidente do que aquela primeira denúncia, que para mim era inepta, aquela primeira denúncia, em função da própria situação que foi desenhada. Eu mesmo comentei a respeito disso, achava que era inepta aquela denúncia, né? E a outra questão também, que me parece que ela tem mais ou menos o mesmo estilo e que nós apostamos muito quando a Carmen Lúcia assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, nós apostamos muito na seriedade da Carmen Lúcia. E o que aconteceu? Ficou um Supremo morno, né? E ninguém quer um Supremo morno, assim como ninguém quer uma Procuradoria-Geral morna. Nós queremos, na verdade, a Corte, a Suprema Corte, essa função tão importante que é o principal procurador, o principal denunciante de uma nação, que é o Procurador-Geral da República, obviamente de uma forma extremamente atuante, de uma forma extremamente incisiva, né? Uma outra declaração que me chama muita atenção, quando ela diz que ninguém está acima nem abaixo da lei. Só que nós temos 99% da nação brasileira abaixo da lei. Isso é evidente, né? É óbvio. E aqueles que estão acima da lei são os políticos. Então ninguém está no nível da lei. Isso todo mundo, uma grande maioria está abaixo da lei, porque na verdade não se cumpre o que a Constituição contempla, então são aqueles que estão abaixo da lei. E aqueles que estão acima são os políticos, que obviamente são os corruptos. Então me parece que o discurso da Raquel é realmente algo assim meio contraditório a um país como esse que nós estamos vivendo. A realidade que a gente apresenta, né? Agora, se ela realmente quiser fazer tudo isso, ela vai ter trabalho para chuchu, né? Para colocar todo mundo no nível da lei. Eu espero que isso aconteça de fato. Agora, falando ainda no discurso dela, ela pretende, segundo o que disse na posse, pacificar as relações entre a PGR, né, e o Congresso, o Planalto, o Supremo, que isso, há pouco tempo, de fato, estava estabelecida ali uma guerrinha interna, né? Não sei se, obviamente, jogo de interesses e etc. Mas que a gente, de certa forma, torce para que essa briga continue, essa briga, né? Afinal de contas, é assim que as coisas vêm à luz da realidade. Agora,
eu entendo que uma pacificação pode subentender amornar as coisas, como você acabou de falar, e de repente até finalizar em pizza, coisas que a gente não espera. Eu vou dar um recadinho e volto já. Eu queria que você comentasse a declaração dela. O que significa essa pacificação que ela provavelmente vai propor entre a PGR e os outros poderes, tá bom? Vamos voltar com o doutor Eduardo. Eu deixei aqui uma pergunta a respeito ainda sobre o que a Raquel Dodge, a nova Procuradora-Geral da República, colocou no seu discurso de posse, né? Falando sobre essa pacificação entre as relações da PGR com os outros poderes, com o Planalto, com o Congresso, com o Supremo, a Polícia Federal. E aí, como é que você vê essa pacificação? Com bons olhos ou não? Regiane, primeiro que eu acho que não é função dela pacificar absolutamente nada. O que ela tem que fazer é cumprir a lei, entendeu? É isso. E quando a Constituição prevê que os poderes deverão estar harmônicos, não quer dizer que, na verdade, ela tenha que engavetar para poder pacificar. Então, se ela eventualmente pretende, ela acha que a função dela é pacificar, obviamente nós podemos só ter um entendimento dessa pacificação, ou seja, começar a engavetar tudo, né? Ou seja, essa segunda denúncia, como já demonstrou, que deve voltar para a PGR, então o que vai acontecer? Porque já está no Supremo, né? Essa segunda denúncia contra o Temer. E aí agora vai ser submetida ao colegiado. Tá. O Alexandre de Deveria Moraes avançar para a Câmara, né? Deveria. O Alexandre de Moraes deve pedir vista, porque vai mandar para o colegiado para os 11 ministros. Então o Alexandre de Moraes, que foi nomeado pelo Temer, deve pedir vista. Isso é quase certo. Isso é uma questão lógica, matemática, óbvio, né? Ou seja, então aí vai começar. E voltando isso para a PGR, o que vai acontecer? Ela vai rever, porque isso o próprio Gilmar Mendes já admitiu, de que ela vai fazer a revisão da denúncia, obviamente, né? Então, aí começa o perigo, né? O perigo mora exatamente nessa questão de pacificação, não é função da Procuradoria. Se eu fosse procurador, eu não ia me preocupar em pacificar absolutamente nada. O que ela tem que fazer, você corrompeu, você é corrupto, você é bandido, vai ser processado. O presidente é bandido, vai ser processado. Exatamente. Se preocupar mais na coleção de provas. Eu né? diria, Regiane, que a função da PGR, do Procurador-Geral, assim como qualquer Ministério Público, de qualquer Estado, de qualquer Procuradoria, o que ele tem que fazer é a aplicação da lei. Ou seja, se a lei diz que aquilo é proibido, aquilo é um crime, o que ele tem que fazer é exatamente oferecer denúncia. Cabe a ele oferecer denúncia e provar aquilo que ele está denunciando. Essa é a função. É uma função que não tem um caráter subjetivo. Tem um caráter objetivo. E quando você fala em pacificação, tem o caráter subjetivo. Exatamente. Ou seja, tudo fica na subjetividade. E aí você sai dos olhos da lei, da justiça e vai para a política. Porque essa pacificação parece mais uma coisa política. Negociação. Ou seja, não tem outro nome. É negociação. Então, a impressão que nos dá é que, primeiro que eu acho que o discurso foi completamente contraditório. Dentro da função, ou seja, contraditório em decorrência da função exercida, entendeu? Ela tinha que ser, na verdade, impositiva. Nós vamos aplicar a lei e ponto final. E está acabado. É claro que tudo que a gente está falando aqui são especulações de acordo com o que ela demonstrou até então e de acordo com o que os próprios políticos e os poderes em torno dela estão dizendo a respeito dessa nomeação. A gente vai esperar e aguardar, lógico, para ver quais são os próximos passos dela. Mas ainda no campo especulatório, quais são os temas que, na sua opinião, devem ganhar mais destaque, já que ela provavelmente já deve pegar de volta essa denúncia contra o Temer? Você imagina que ela também deve se debruçar sobre as questões da Lava Jato, sobre a delação, o acordo de delação com os irmãos Batista? Porque isso também venta para o lado do Temer, né? Regiane, na minha leitura, o principal tema que está sendo discutido é o combate permanente da corrupção no país. A corrupção, a própria terminologia diz, corrompe tudo, acaba com tudo. Então, a corrupção, ela tem que ser debelada, ou pelo menos diminuir a níveis praticamente quase zero, entendeu? Então, eu acho que a principal função de um procurador é justamente acabar com a corrupção no país, botar os corruptos na cadeia. Essa é a função dela. Qualquer outra coisa é perfumaria. Qualquer outra coisa, obviamente, está fora do script.
limite da Procuradoria-Geral da República. Essa é a minha leitura, então tem que ser incisiva, ou seja, goste ou não goste, não me importa, ou seja, eu vou, na verdade, agir de acordo com o que o país precisa, e o país... que mais o país precisa, você vê a miséria que o país está vivendo. Então, um segmento que a gente consegue olhar e falar, mas ali tá legal. Né? O fato dela não ter tocado na questão da Lava Jato já é um mau sinal, entendeu? Acho que é o principal ponto no país, exatamente o resto é perfumaria. Dá tempo, diretor, de colocar aquele videozinho? Dá tempo? Muito rápido? E eu queria que você analisasse esse vídeo que a gente pediu ali para ingestar um pedacinho, que, claro, é da posse da Raquel Dodge, tem a ver com o tema, mas só para a gente mostrar o quanto a gente se envergonha, de certa forma, de toda a classe política, e eu espero que tenha um bom motivo para aquilo ter acontecido. Vamos dar uma olhada rapidinho. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, é claro que a posse da Raquel Dodge tem assuntos bem mais interessantes e importantes para serem discutidos, como esses que a gente estava falando agora. Mas os detalhes da posse, eu acho que são, no mínimo, curiosidades que devem ser comentadas. Assim, né? O único comentário que eu posso fazer, quem nunca viu uma samambaia de plástico é a verdadeira samambaia de plástico, entendeu? Ou seja, não vai para lugar nenhum. Joguinho dos 7 erros. Qual que é o principal naquela imagem ali, gente? Era a posse de uma procuradora-geral ou era o hino do hino nacional cantado por um jogador sabe, de futebol? Né? Alguém tem que dar a letra para ele, tem que dar o tele pronto. Imagina que ele não deram o tele pronto para ele. Qual é a explicação de um presidente da Câmara não cantar uma palavra do hino nacional? Deu um branco nele? O que aconteceu ali, doutor Eduardo? Olha, ai, que vergonha é inexplicável, alheia. né? Que vergonha tá alheia, certo, gente, deixa ele lá com... É o fim mesmo, né? É o fim. Não teve educação moral e cívica na classe dele, na escola, ele não sabe nem o que é época. isso. Ele não sabe se isso é de comer ou de entrar dentro, entendeu? Como eu sempre digo. Se é de vestir. Então, né? Muita gente, porque o cara é chileno. Não, na boa. Não é presidente da Câmara dos Deputados. Pelo amor de Deus. Doutor Eduardo, te agradeço demais. Eu quis descontrair um pouquinho no final, porque a gente sempre fala de temas tão pesados, né? Realmente fica difícil da gente aliviar qualquer coisa. Mas quer continuar conversando com o doutor Eduardo? Deve. Entra lá no Face, faça contato com ele, interaja. facebook.com/Eduardo César Leite. Obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Um beijo. Boa semana para todos. Obrigada. Até a próxima, até viu? Mais, até a próxima. Te esperamos, com certeza, para a Sim, gente continuar conversando e rindo também um pouquinho, né? A gente precisa descontrair.